Olá, amigo da Tec Posto, bem-vindo ao nosso canal, mais uma vez aqui com o PodTech, o teu canal de cultura, de informação, de boas dicas, de relacionamento. E hoje, lisonjeado. Hoje, aqui a empresa está em festa. A gente está recebendo amigos, clientes, personalidades do mercado, dá para colocar tudo isso dentro do mesmo contexto. E quem fez aqui o convite foi Rodrigo Pincelli, vocês todos conhecem ele, já gravamos outros encontros, mas é com muito prazer que eu vou apresentar dois amigos, mas mais que isso, dois profissionais do mercado que vão trazer alguns insights e algumas sugestões para você, não só você, revendedor, acostumado com o jogo, mas você entusiasta, quer entrar no negócio, quer melhorar o teu negócio, é certo que hoje é dia de aprender bastante. Aqui comigo hoje está o Kleber Cursi. Kleber Cursi, além de revendedor, também está à frente de uma empresa de software de CRM, a QI Plus, cara, que tem tudo a ver com o cenário. Mais do que sócios, irmãos, né? Fábio Cursi também à frente do negócio da revenda de combustíveis e arrasta uma das cadeiras que eu acho das mais nobres, diretor do Recap. Isso Olha aí. que ambiente bacana de busca por melhoria do setor, por qualidade. Eu fico lisonjeado de recebê-los aqui. É um prazer e nós vamos explorar de tudo um pouco hoje, porque eu quero entender futuro da revenda, quero entender ferramentas de fidelização, até porque hoje no Brasil nós estamos falando em 40 e tantos mil postos. Por que escolher os postos de Itupeva mais relevantes do mercado? Vou abrir aqui. Meu amigo, bem-vindo, Kleber. Depois passo a palavra aqui para o Fabião. Tranquilo? Ô, Renato, tudo bem? Um prazer a gente poder estar aqui, ter essa troca, esse bate-papo e a gente construir agora a nossa conversa no decorrer do assunto que for falar de negócios, da revenda, dos combustíveis, de postos. A gente está aqui aberto. Nós estamos desde 95 no mercado, então a gente tem uma experiência aí nessa trajetória, aprendemos muito e aí esperamos poder contribuir aqui com esse bate-papo. Bom, 30 anos, né? Kleber, obrigado. 30 anos, né, Fábio? 30 anos, cara. 30 anos é uma jornada, né? É uma vida, né? E a gente viu muitas mudanças, graças a Deus, para melhores, né? Sim. E o mercado ainda é carente, né? Tem bastante coisa por vir, né? Vamos ver aí que temos para um futuro próximo. Olha, quem conhece vocês mais de perto sabem que postos é uma frente de negócios, né, Sim, mas temos outras, como software, tem um trabalho institucional, mas se eu estudei direito, também tem lavanderias, Isso, de autosserviço. um posto de combustível também, hoje em dia tem um supermercado dentro, que é uma loja de a conveniência bem conveniência. montada, né? Que realmente acolhe os clientes, né? De uma forma que seja promissora, com qualidade, né? E Uma fidelize. estrutura, né? Para que ele volte, eu costumo falar muito sobre um novo modelo de postos, os postos street mall, né, que eles têm de tudo, né. Então tem Sim. uma academia, tem uma lavanderia, tem, tantas frentes de negócio. E aí eu queria entender de vocês, porque não dá nem para falar a frase dupla jornada, porque não são só 2 atividades. É Eh Cara, multijornada, né? são tantos negócios Sim, distintos. Sim. Como administrar, aqui primeiro, Fábio, contigo, como administrar hoje um posto de gasolina que de longe só vender gasolina? Tem troca de óleo e outras coisas. Conta um pouco para mim do que é esse desafio. Cara, graças a Deus, hoje a tecnologia ajuda muito, né? Então, é treinamento e desenvolvimento pessoal, você treinar uma equipe, ter uma equipe preparada para fazer um bom atendimento, para ter cordialidade, saber tecnicamente qual produto é indicado para aquele veículo. Então, tem esse desenvolvimento e a tecnologia ajuda muito, né? Hoje você consegue travar todos os seus recursos administrativos e Uhum. operacionais com a tecnologia, né? Você diria que a tecnologia é um dos alicerces para tocar tantas frentes de negócios Olha, distintas? eu diria que é indispensável, porque sem a tecnologia hoje você não não teria consegue como. manter um negócio organizado e rentável, né? Olha, eu queria ouvir do Kleber, até porque ele está à frente da QI Plus, e eu queria entender, assim, Kleber, de ti. Aqui é uma pergunta interessante, porque
o que é que eu não sei provavelmente os postos começaram antes do que a empresa de CRM, né? Sim. Então, o que o Kleber, dono de posto, ensina para o CEO da empresa de tecnologia hoje? O relacionamento é você entender o valor do cliente. Porque uma coisa que a gente aprendeu é que se eu fidelizo uma vez, o custo de aquisição desse cliente saiu barato. Sim, sim. E quem estava no mercado digital, eles não têm essa habilidade. Então, eles pegavam a captação, mas não trabalhavam a base. Era, joga a base fora, vamos pegar novas pessoas. Joga a base fora. Eu falei, não faz muito sentido isso aí para mim. Sim. Porque depois que eu captei a base, eu tenho que trabalhar a base. E aí eu vou aumentar a minha conversão. E assim a gente foi fazendo, aumentando as conversões, apresentando o pessoal do marketing digital, eles entenderam. E a plataforma QI Plus, ela vem para facilitar. Por quê? Para você fazer uma operação no marketing digital, você precisaria de 5 ferramentas. E uma integrada na outra, só que não se conversam perfeitamente. E aí falta dados para você ter tomada de decisão. Isso me incomodava muito. Sim. Falei, não pode ser tão difícil. Não pode ser tão caro. E, não tem os dados, eu tenho, mas tá tudo solto, não faz muito sentido. Nem parecia um Frankenstein no final. Aí eu falei, eu vou montar um negócio, porque eu estava incomodado, vou montar um negócio para mim. Sim. Aí eu facilitei para mim, e aí alguns amigos, opa, como é que você tá fazendo? Eu tô fazendo assim. Que legal esse Isso software nasce e dentro tal. do posto? Ou Isso, não. Fora do posto. Eu Tá. trabalhava no posto, mas eu tinha uma outra atividade, que eu trabalhava com eventos, Certo. grandes eventos, 4.000 pessoas, 8.000 pessoas no desenvolvimento pessoal. E aí que eu aprendi sobre o marketing digital, porque eu vi como eles captavam os leads. Sim. E aí eu falei, não faz muito sentido isso pra mim. Comecei a trabalhar essa diferença que eu falei. E eu falei, cara, não pode ser tão difícil a ponto de você ter que ficar pagando alguém para você fazer o básico. Sim. E aí eu desenvolvi uma metodologia que em menos de 15 minutos, qualquer um, sem conhecimento nenhum em tecnologia, já consegue colocar uma operação no ar, fazer a captação dos dados, ter as informações e poder fazer a gestão dele com a tomada de decisão. Isso você vem aplicando para postos, mas para outros negócios também. Sim, múltiplos negócios. múltiplos Vários negócios. Tanto é que a segmentos. gente está aqui no Brasil agora, mas nós queremos expandir para a América Latina, e aí depois vamos para os países de língua portuguesa, Sim. e aí depois eu quero chegar até o Tio Sam, Sim. né? Porque as ferramentas são deles, né? Os americanos desenvolveram as primeiras ferramentas, só que elas são complexas. E aí a gente conseguiu fazer ela de uma maneira simples. São 3 palavrinhas que os nossos clientes falam, que é simples, rápido e fácil. Boa. Então, é isso que precisa. Eu tenho que ter uma operação que vai me trazer resultado. Não eu ficar gastando energia com ela para tentar ter resultado, né? E acredito que um pouco por conta de ter nascido numa revenda de combustíveis, onde a gente vai para a pista e Itupeva, uma cidade que não é igual São Paulo, você ainda conhece as pessoas pelo nome, há 30 anos atrás, então mais ainda. E o relacionamento provavelmente é uma das coisas mais gostosas dentro de uma revenda de combustível com tantos anos, o vizinho do bairro. Não, os netos hoje, Renato, quando a Sim. gente chegou lá, a gente abastecia o pai e o filho, pequenininho, tava lá. Hoje vem o neto. Então vem É o filho do vô, filho. aí vem o pai que era o filho e vem o neto agora. Ah, E conhece a gente, sabe pelo nome. Então, essa é a maior riqueza que a gente pode ter em qualquer negócio. Boas recordações, né? E, assim, o que é interessante do relacionamento? O nome do posto já fala, né? Amigão e amigãozão. Então, daí você já tem uma noção de que tipo de atendimento que tá ali, né? E a referência que a gente ficou familiar, por ser uma cidade pequena também, todo mundo conhece a gente. Então, recentemente a gente trocou a nossa bandeira, fomos para Petronas, muito bem acolhidos. E o que mais foi interessante, a pergunta lá na cidade. Mas calma aí, os meninos estão ainda no negócio, trocou o dono. De quem é o posto, né? Entendeu? E perguntavam pro chefe de pista, são os meninos ainda? Pra você ver o carinho das pessoas, né? Dos nossos clientes, são os meninos, né? Não são aqueles caras, né? Não, é bem próximo, né? Então, essa relação de confiança não tem preço, né? Olha, tem muito valor. Eu sou solidário a esse tipo de relação. Na minha carreira, eu tive algumas oportunidades de buscar novos clientes. E eu aprendi com os americanos. Hoje eu trabalho com chineses também. Chineses têm uma relação um pouco mais distante. Mas um americano, uma vez,
eu procurei ele, ele não comprava de mim. E ele falou uma coisa para mim, eu cheguei lá, eu vendia naquela época bicos de abastecimento. Então eu trabalhava na OPW. Uhum. E falei para ele, olha, eu trouxe aqui uma condição para você comprar os nossos bicos são tão bons quanto os que você revende. E essa condição aqui de preço tá aqui, tá claro, tá mais barato do que o que você tem, é uma condição e tal. E ele falou assim, Renato, cara, bacana você ter vindo aqui, mas eu não vou comprar nada. Aí você se pergunta, poxa, eu tô entregando preço, bico de qualidade, o que que é? Ele falou assim, Renato, eu compro da outra marca há 20 anos. Há 20 anos com a outra marca. Hoje, talvez a sua oferta seja melhor. Mas não vai apagar O os histórico. 20 anos. E aí, Kleber, ainda me agarro muito nisso, no mercado hoje de super digitalizado, super inteligência artificial, o quão pessoas são relevantes. E eu vinha aprendendo com o empresário da CIMED, né? As pessoas não compram produtos, compram pessoas. O João Adib é um espetáculo, Cara, né? ele tá à De frente do relacionamento, negócio tudo. porque Ele é a você cara do negócio. simpatiza com ele. Você tá comprando Sim. do João Adib. Então, eu vejo muito isso na revenda. A revenda não é para amadores. O Fábio sabe melhor Não do é. que eu. Tá debaixo de todo tipo de desafio. Os últimos, e eu vou querer ouvir um pouco sobre isso. Os últimos são mais etanol na gasolina, preço do combustível, diesel, bomba baixa, né? Competir com um mercado tão desleal Crime crime organizado. organizado. O Estreito de Hormuz está Nossa, influenciando o teu meu Deus, negócio. A guerra lá do outro lado do Não, planeta. nada que você tem controle. É zero controle. Você tá ali respondendo a uma série de expectativas e aí um cliente com um apetite gigantesco por menores preços, né, Sim, do sem combustível. sombra de dúvida. E aí até a ratoeira do negócio, né? O vilão se aproveita disso, né? Porque o viés faz com que as pessoas tomem a decisão dessa maneira mais fácil, né? Sim. Nosso cérebro faz isso. E toda vez que você identifica essa facilidade, é onde tá caindo na ratoeira, não tem jeito. Não tem né, almoço cara? grátis, Não, né? Não tem, não tem. Almoço grátis não tem. Uma frase agora muito comum de internet é grátis só o queijo da ratoeira, né? Então, Aí que tá, eu eu tava falando, tá lá à trago- disposição. Eu pra trago você, cara. uma frase que, poxa, se as pessoas percebessem de fato a essência dessa frase, não caía nos golpes, né? Nem nos Sim. pequenos nem nos grandes, né? Porque ela diz o seguinte, cara, o rato só morre porque ele não entende porque o queijo tá de graça, entende? Se ele visse o entendimento que aquele atrativo ali é a sucumbência dele, cara, ele não ia comer aquele queijo, né? Ô, Fábio, o Kleber provavelmente ainda atua o segmento de eventos. E eu costumo dizer o seguinte: tudo é uma experiência. Né? O evento é a experiência pura, na Sim, veia. Né? sim, Você vai sim, lá sim. para viver uma experiência. Mas no posto de gasolina é a experiência que você teve lá dentro que Também. vai te fazer voltar. Perfeito. Realmente. Então, como é que você é tratado, como você se sentiu, que vantagem você viu. E aqui no Brasil, até por uma coisa até que é natural, porque é escassez de dinheiro e tal, preço. Sim. Cara, e não tem milagre, né? Se tem preço, alguma outra coisa do contexto não existe. Sim. Então, hoje, eu hoje posso, por uma questão de como é que eu tô profissionalmente, não olhar o preço da bomba antes de entrar. Sim. Uma coisa que eu acho que eu conquistei com o tempo e hoje me permito. Também faço um cálculo simples. O tanque ia sair 360 e nesse outro posto vai sair 372. Não mudou assim. Sim, não uma... são os Cara, 10 não é o- reais, não os é o 12 dobro, reais, né? Que Não, é você vai interessante. pagar a mais, que vai te ferir ali o saldo do mês, né? Não vai. Exatamente. Vamos dar um exemplo bem Sim. esdrúxulo, assim, sabe? Sem fazer muita conta, mas um tanque de um carro hoje, médio, 40, 45 litros. Certo? Sim. Só para facilitar a conta, vamos falar de 40 litros, ok? Uma família que gaste bem, que rodando com sua família, com consumo semanal, falar que gasta um tanque por semana é bastante coisa, tá certo? Vamos falar, e às vezes você deixa de escolher um posto porque acha que tá 10, 20 centavos mais caro, Exato. achando que tá pagando muito caro por aquilo. Mas digamos que essa diferença fosse de R$1 por litro. Sim. Um tanque, R$40 de diferença. 4 semanas, R$160. Não é isso que tá quebrando a família brasileira, você concorda comigo? Não vale o risco. Só Não que a gente é impulsionado por uma imprensa,
Quando tem aumento de combustível, cara, as pessoas sofrem por causa de 20, 30 centavos por litro, cara. E aquilo fica incernido, né? Cara, a gente percebe a raiva, às vezes, do consumidor. Cara, porque aumentou o combustível, como se o dono do posto, o revendedor, fosse o culpado, fosse o vilão da situação. Porque a mídia direciona isso pro posto, porque aponta onde ele pode reclamar. Exato. A dor tá ali, latente. Aí, ele não consegue reclamar para um governante, ele não consegue reclamar na televisão. Aí, o que ele faz? Ele vai lá, pô, tá caro pra caramba, tal. E a gente até entende isso, né? Mas a parada que a gente tem que alinhar o governo não tá preocupado com o preço do combustível, senão ele abaixaria imposto. Não, exatamente. Certo? Exato. Tem aumento de imposto, ele repassa. Exato. Não é isso? Exato. A companhia distribuidora tem aumento, ela repassa. Certo. E chega na base do revendedor, o revendedor ele absorve isso aí. E, aí ele fica com prejuízo. Só que a margem do ele não faz a revendedor é conta. pequena, né? Perto não de toda a cadeia. Eu falo que a grande maioria dos revendedores, como você estava falando, Renato, que não é para amadores, mas ainda vejo que eles não fazem conta. Porque se você tirar 10 centavos do seu total de vendas, quanto isso representa no seu lucro líquido lá no final? No resultado. É bastante dinheiro. Só que aí, falando de equipamentos, o cara abre mão dessa margem, aí ele precisa trocar o equipamento. Aí não tem capital, aí se enrola, financia, paga mais caro o dinheiro. Só que o dinheiro estava ali à disposição dele. Ele que não soube rentabilizar. Então, acho que a revenda, ela precisaria olhar para o seu negócio mais com carinho do lucro líquido. Sim. Porque todo revendedor é um barato. Quantos 1.000 litros seu posto vende? Cara, pode vender 100 mil litros. Se eu faturar 1 milhão, né? Líquido, para mim, tá ótimo. Mas a margem que você tá trabalhando. Até a margem, né? Então, é isso que eu falo que eu sinto falta no revendedor ainda. Eu acho que ainda, o cara baixou 10, eu vou baixar 10 aqui. O cara nem fez conta. Aí ele baixa 10. Aí o outro não aumenta volume e você também não aumenta volume. Aí você só deixou de ganhar dinheiro. Você tem toda a razão. E eu vou fazer agora, a gente vai fazer uma reflexão junta, porque esse contexto de você trabalhar com um software de CRM, de relacionamento total, e o Fábio está à frente de novas oportunidades, mudanças mesmo na estrutura para postos revendedores, aqui cabe uma pergunta bem interessante. A gente tem hoje um frentista. Um frentista é um agente de vendas, é uma pessoa que bem treinada e habilidosa, traz resultado, faz parte do CRM, trata bem o cliente, conhece. Eu ouvia esses dias frentistas tão bem treinados que sabiam lidar com como o cliente chegava no posto. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia você chega no posto depois que fechou um grande negócio, sorriso largo. Mas o outro dia você chega que quebrou a perna no futebol, chega murcho. E o frentista com a habilidade de entender como tratar cada expressão. Então, eu sou a favor de frentista. Por outro lado, uma escassez de mão de obra absurda. Você não encontra mais o frentista. É um trabalho que, muito bem feito, dá resultado, mas nem todo frentista quer se engajar tanto, não quer ganhar as comissões e tal. Então, você tem uma escassez de mão de obra. Uma vez que o frentista é uma personalidade muito importante no posto, mas agora a gente fala de autosserviço, né? que traz uma resposta para custos menores e valores de venda menores. Diferenciados, né? Porque depende da habilidade também do cliente, né? Que vai ter acesso ali à tecnologia, né? A bomba de abastecimento. A operação da bomba. A conscientização, né? Porque tem um movimento cultural ainda, né? Para ser desenvolvido. O posto de gasolina está o último da fila hoje no Brasil, né? Porque a gente já vê isso muito bem implementado nos supermercados e outros segmentos até mais complexos, como o agro, né? Você quer complexidade maior de automação no agro, que, as plantas têm formatos diferentes, colheitadeira, é um absurdo, né? Automatizou Mas muito. o posto ainda, infelizmente, está atrasado nessa fila aí. Aqui mora uma briga saudável entre sócios, do tipo assim, eu não abro mão do relacionamento através de frentistas e eu preciso reduzir custos e resolver o problema de escassez de mão de obra, ou não? Eu acho que é unânime. Eu acho que não só aqui, mas eu acho que numa cadeia geral, realmente... A gente está realmente com uma dificuldade de recurso humano muito grande, né?
principalmente no segmento. E as pessoas hoje, o que eu sinto é que elas não têm comprometimento com elas. Uhum. Você vai, contrata, treina. Ninguém contrata com intenção de demitir. Exato. Porque o processo é moroso para você É. contratar. E aí, depois que você contrata, que você deu treinamento, aí a pessoa não quer evoluir. Então, ela, principalmente essa geração mais nova, Sim. acha que é a cobrança demais, porque tem que trazer o resultado. Às vezes não quer falar um bom dia, um bom Exato. boa tarde, um bom boa noite. Não entende a riqueza da educação. E aí eu falo assim, o Estado falha Uhum. porque o ensino não passou nenhuma informação para ele. Uhum. Só empurrou ele para frente, ok? A família não teve base. Sim. Aí vem para nós, empresários. Sim. Aí a gente vai, pega esse material bruto, treina para ver quem é que vai querer despontar. Sim. Então é muito desgastante. Quando você treina, se dedica, tem um processo, e aí chega no final, você vê as pessoas desmotivadas ali, porque elas não querem produzir. Ah. Você vê, de uma equipe, 70% indo bem, Sim. 30% indo mal. Não pode ser o ambiente. O problema tá ali naqueles 30%. Agora, o porquê que tá ali? Aí a gente vai investigar. Conversa, né? Passa o feedback. Aí a pessoa não quer evoluir. Aí começa a piorar, porque aí ele quer piorar o que é bom. Ele vai Exato. lá no companheiro de trabalho dele que bate a meta, que faz tudo, e começa a pesar Tenta nele convencer para ele poder não... estragar, né? Sim. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Quando vê essa situação, aí, infelizmente, tem que demitir, porque não adianta. E Depois você de sabe- treinar, depois do feedback, depois de dar atenção, de fazer tudo que a empresa poderia fazer por ele, a gente cumpriu. Aí é a vez dele, né? Já tá difícil Não, encontrar, ainda tem uma massa que não atende a expectativa, E a né? gente fala que a gente tem a gestão libertadora, cara. Ah. Acho que se tá entediado, se não tá de bem com a empresa, cara, não vale a pena ficar, né? Não. Então a gente liberta pra ser feliz onde quiser, porque gente feliz não enche o saco de ninguém, não é verdade? Ô, Então Fábio. eu acho que é assim que funciona. Agora, voltando pro aspecto cultural, né? Sim. Você vê como é diferente você pegar um europeu, por exemplo. Hoje Uhum. eu já vi um depoimento de uma suíça que ela fala assim, nossa, que interessante aqui no Brasil, né? É como se vocês tivessem garçom para fazer o atendimento no posto de gasolina. Olha que visão Que analogia diferente. Né? interessante. Olha que tratamento. Ela tá É. se sentindo um tratamento VIP, porque tem uma pessoa ali de graça, porque já tá no custo da operação fazer aquele atendimento, que lá fora não é assim, Não. né? O dono do veículo que tem a responsabilidade de ir lá, engatar a mangueira lá, abastecer e tomar os seus cuidados. Fábio, como que é o nome daquela feira que a gente foi em Las Vegas? Nax. Nax. Na exatamente. Nax. Lá eu vi uma entrevista e eu achei, uma palestra, no caso, cara, eu achei fantástico. Uhum. Porque lá a operação, quem abastece é o próprio cliente. Exato. Sim. Só que tinha voltado da guerra um monte de profissionais que eles precisavam colocar no mercado. Uhum. E alguns postos fizeram as contratações para irem medindo se as pessoas estavam dispostas a pagar pelo serviço. E é colocado o frentista como um diferencial atrativo. Era um serviço Pagava extra. porque um serviço fizinho a mais. extra. É. Isso. E aí as pessoas lá, o palestrante falou assim, as pessoas estão dispostas. Sim. Porque você pega um senhor de idade, ele precisa calibrar o pneu, ele tem que conferir a água, ele tem que lavar o para-brisa. Tudo isso ele faria. E, às vezes, por um valor muito pequeno, simbólico, Sim. essa pessoa vai estar trabalhando para ele e vai deixar tudo pronto. E eles estavam dispostos a fazer esse pagamento. Então, eu achei isso muito interessante, porque lá a cultura é a inversa, né? E eu acho que aqui, quando automatizar, as pessoas vão sentir falta. Eu acho que vai haver no primeiro momento vai ter Um uma híbrido. ruptura. Exato. Eu acho que a tendência vai ser essa. Você vai ter a opção Uhum. pro cliente decidir. Ó, eu mesmo quero ser atendido, eu vou fazer o meu próprio atendimento, ou eu vou optar por alguém atender pra gente, entende? Eu acho que a grande confusão do Estado, que é quem ainda inibe a entrada de um modelo de autosserviço, é que não quer acreditar de que vai existir, sim, a preferência por um frentista, Sim, que é e é uma natural. operação fantástica e, de novo, vai trabalhar com calibragem, ou às vezes você tem uma mulher que está indo trabalhar num hospital, ela não quer correr o risco de se sujar com Sim, gasolina. Exato. Então, tem todo esse contexto. Eu acompanhei por muitos anos o desafio de implementar o autosserviço.
porque trabalhei em fábrica de equipamentos de bombas, então lá a estrutura está toda pronta. Como você falou, pega o modelo americano e coloca aqui. Estralou, vem. A gente acredita que um primeiro momento muito interessante para o apagão de mão de obra está relacionado em liberar o autosserviço na madrugada ou no domingo, porque Sim, seria uma uma- domingo agora mais do que nunca, né? Com Porque essa, se vier o 5 essa por mudança 2, da- aí na jornada precisa, de 6 por 1, né? se cair... central 5x2 ou só abastece até os sábados, né? Aí a gente volta pra década de 80. Exato. Eu falo que eu lembro do meu pai falando, ó, hoje tem que abastecer porque amanhã o posto não tá aberto. Amanhã tá fechado. Exato. Então, assim, a automação ela vem como uma boa resposta para diminuição de custos. Isso, logicamente, que uma parte cabe ser estendida ao cliente final. Mão de obra. Eu recebi aqui uma vez um engenheiro, e um engenheiro genial, o Danilo Murja. E o Danilo, ele criou um canal de Instagram e de podcast, porque ele é engenheiro. Sim. E hoje, que juventude quer ser um engenheiro? Pô, cara, Eles querem o ser lugar do podcast. Tudo, quer estar sentado aqui fazendo um podcast. Exatamente. Videogames, coisas virtuais, influencer, uma série de coisas bacanas, DJ. Cara, querem ser jogador de futebol. Engenheiro, ele falou assim, Renato, a escassez de mão de obra não tá num ponto só. Sim, Ela tá em concordo. tudo. Você vai hoje numa faculdade de engenharia, essa molecada, ela já não enxerga. Então, o que ele criou no canal dele? Ele conta o que é legal do dia de um engenheiro. Porque um engenheiro tem pouca habilidade de contar os golaços que faz. Sim. Sabe aquele dia que lançou um navio, o engenheiro naval lançou um navio de cruzeiro, caiu no mar, quebrou a champanhe na frente? Aquele golaço. Se você não mostrar, vão achar que ser engenheiro é só resolver problema, é trabalhar até madrugada. Então, ele foi genial no canal dele, dando publicidade dos mostrando a golaços de ser realização. engenheiro. Isso que a gente precisa E fazer com a elimina os molecada. frustrados, né? Pô, nem Porque entra. já vai pra fora. Ó, seguinte, aqui não tem conversa fiada, né? Vamos pro que é bom. Um posto de combustíveis, eu vendi software numa época que vender software era uma encrenca, vocês vão lembrar disso. Há 25 anos atrás, quando um servidor de um posto de gasolina parava o posto. Tudo. O telefone tocava na madrugada. Renato, parei de operar o posto, filho. Não sei o que você vai fazer, dá um pulo aqui e tal. Eu vendia software nessa época. Hoje não, hoje tem as POS, o negócio funciona na nuvem. Pô, o negócio tá bem melhor. Mas naquela época, a gente tinha aí uma dificuldade maior porque era um bicho de 7 cabeças. E a gente ia treinar frentistas, ainda vou falar um pouco sobre o jovem. O melhor frentista que eu tinha para treinar era o analfabeto. Sabe por quê? Porque ele olhava para aquilo e falava assim, Deus do céu, eu preciso saber como isso Que funciona. isso? E ele se entregava com vontade. O letrado, eu sei tudo, nem assistia o treinamento. Porque falava assim, isso aí, mano, isso aí, Já sei. isso aqui, eu mexo com isso aqui, não sei o que, então. Aí é o jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro. Então, hoje eu vejo ainda alguns frentistas mais sêniores que são, cara, uma obra de arte. Não é raro. Você fala, esse cara aqui tá comigo há 40 anos, ele tá feliz. Agora, a juventude, responsabilidade nossa mostrar que tem golaços na pista, tem golaços em vários pontos. Para passar a palavra para vocês, porque eu quero ouvir um pouco do que vocês acham sobre lavagem automatizada. Eu visitei uma operação de um concorrente, olha que maluquice. E, cara, tava bem melhor do que a minha, inclusive, a operação do concorrente. E faz parte do aprendizado, né? Deixa eu estudar. E o vendedor, uma máquina de lavar importada numa empresa boa, defendendo com tanta paixão, eu falei assim, cara, tem alguma coisa nisso daí. Bom, ele tinha um comissionamento bem robusto para tocar o negócio, ele era dono do negócio. E aí ele me deu uma aula, eu comprei a lavagem mais cara, fez barba, cabelo e bigode lá, nem precisava lavar o carro. Mas onde eu quero chegar? Tem sucesso na pista, tem dinheiro na pista, tem realização. Nós que somos entusiastas de veículos, você vai lavar uma Porsche, cara, já é um dia mais gostoso do que o outro dia. Bate-papo, não tem... e aqui eu vou fazer uma brincadeira, os contadores que me perdoem,
um dia mais gostoso do que no escritório de contabilidade, onde o seu golaço foi fazer um razonete, fechar um balanço e tal. Então, assim, eu costumo dar visibilidade. Conferir o DRE. O DRE e tal. Fala assim, cara, vai gostar de matemática na lua. Tudo bem, se você é um tarado por matemática, Tá tudo bem. vai ser contador, não tem problema. Mas a pista tem algumas coisas muito gostosas que a gente deveria dar mais publicidade. Sim, e até de valorização, né? Se o profissional se empodera daquela visão da europeia lá, do exemplo que eu dei, Sim. cara, pô, não é legal se sentir útil, se sentir um profissional que tem as informações da qualificação e vai saber que vai trazer um melhor resultado para aquele veículo especificamente, cara, isso é sensacional, né? É que, infelizmente, as pessoas acabam não se empoderando desse poder que tem, né? Mas olha só que legal que é. Você tá atendendo pessoas diferentes, então tem uma rotina pré-estabelecida, igual uma produção. Não, na pista você é uma faz delícia, aquilo todo é um dia. assunto Cara, ali você cada forma minuto, amigos. né? Cara, você sabe quem é que gosta de bater papo, você sabe aquele que tem uma condição um pouco mais quieta e tal. Mas a interação, cara, é dinâmica. Se você É só a parte boa. tem a propensão, tem a propensão boa para se comunicar e gosta da relação humana, cara, é perfeito, né? É uma profissão. E eu queria aproveitar aqui, até para fazer um agradecimento. Porque quando o meu pai, ele realizou o sonho dele de composto, ele falou assim para mim, ó, você vai ser frentista. Bom. E você baixa a cabeça, aprende com os caras que eles sabem mais do que você. Então, o ego lá embaixo. Fez bem ele. E eu queria agradecer aqui. Porque lá nós tínhamos bons profissionais, tinha o Zé, o João. Bem no começo, lá em Carlão, 95, cara. E eles me ensinavam o básico. E qual que era o básico? Eu era um menino. Sim. Eu tinha 16 anos. Então era... Na época tava o lançamento de cartão de crédito ainda que passava no carbono, né? E pegava assinado. Ele falava assim, ó, saiba o nome dos clientes. Quando o cliente chegar, você já fala o nome dele. Começa a decorar o que o cliente gosta que faça. Que vai ter aquele que quer que lava o para-brisa toda vez, tem aquele que quer que calibre o pneu, tem aquele que já quer abastecendo, que olha a água e o óleo porque ele tá com pressa. Então, esses detalhes que o profissional que está engajado tem é a maior riqueza. Porque quando eu era jovem, eu olhava aquilo e falava, cara, assim, precisa ser feito isso, né? E isso foi um aprendizado, que é o que o Fábio está falando, do relacionamento. O relacionamento que a gente construiu com os clientes, eu na pista ali, era fantástico. Quando eu saí da pista, que eu fui trabalhar para o escritório, mais fantástico ainda, porque eu via eles de vez em quando ali, mas já estava atendendo as empresas, já tinha um outro canal. Então, o processo de evolução é natural, desde que você esteja disposto a ouvir aquele profissional que já faz aquilo, né? E aí até que nasceu o kit caixinha, né, Cleber? Kit caixinha. Eu paguei, sem brincadeira, comprei uma CG na época. Meu primeiro veículo foi essa CG. Eu paguei com caixinha. Sim. E depois eu comprei um Gol bolinha com o dinheiro que eu juntei junto com o meu salário e a caixinha. Então, essas... o cliente está disposto. Todo cliente tem lá uma moedinha, uns R$2 lá no painel que pegou de um trocado. E se você fizer bem feito, ele tá ali. Você faz mais um salário em cima disso. E às vezes não precisa ser toda vez. Porque às vezes ele não tem condição de te dar toda vez. Mas uma vez ou outra, ele vai lá levar para você um agrado. A gente tinha um cliente que ele levava um panetone no final do ano. E já era valoroso, né? Ele valorizou o nosso trabalho ali de atender ele. Então, falo que isso que é o mais importante do comércio e nos relacionamentos de qualquer negócio. Se tem uma máxima que fala o seguinte, ó, se você atender muito bem todas as pessoas, aumenta a chance de você ter um agrado financeiro, né? Algumas vão agradecer, outras não vão falar nada. Passa por aí, tá tudo bem, faz bem. Agora, a inversão disso, ela é uma máxima verdadeira. Se você tratar mal, você não vai ganhar nada. Aí não ganha nada. Aí você já fechou as portas. Aí acabou. Eu também tenho um pouco de cultura envolvida. O americano, né? Ele é acostumado mesmo com o reconhecimento de serviço. Ele dá tips a todo tempo. Então, é você nem vem É natural valorizar o serviço. Você te chega lá $18, você já soma mais 18%, 15% em cima e vai direto pra ele, que é a caixinha, que é os R$10 em espécie, que é um Pix, e o que seja. Isso não é demérito. Receber a caixinha é a valorização do trabalho. É a valorização. Eu falo pra minha equipe, cara, eu quero ver vocês receberem
Porque Sim. toda vez que você recebe uma gratificação é porque você realmente fez um tratamento de Mereceu. excelência. É. Porque ninguém vai tirar o dinheiro do bolso Uhum. para aquele que trata mal, para aquele que Faz sentido, né? entendeu? Que não dá uma atenção. Que esses profissionais olhem por essa ótica, né? Exato. Porque realmente é uma profissão dura, na pista, tem combustíveis, às vezes tá calor, às vezes tá frio. Não, a gente não eu vai acho que diminuir. cliente Eu acho que esse é o maior humorado, desafio. né? O maior desafio eu acho Ah. que é esse, né? Assim, nem sempre as pessoas estão com bom humor o tempo Ah. todo, né? Então, tem esse fator. Tem o fator clima também, né? Uhum. Principalmente nas estações extremas, né? No verãozão, o calor intenso e no inverno, o frio, o vento, né? Mas, cara, se você for olhar, que profissão que não tem as suas pedras nos Ah. sapatos, né? Não tem como, É né? uma questão também do quanto você quer. Você vê mesmo o teu pai podendo te deixar em casa com uma mesada, ele te coloca num ofício para aprender. Sim. Eu acho que a gente é de uma geração que aproveitou muito disso. Eu ainda vou lembrar do meu pai. Meu pai foi representante comercial há muitos anos. Então, nós vamos visitar para vender produto químico na indústria tal. Pegava o filho pelo braço, Nem comigo. 14 anos de idade, você vai lá assistir eu e vender o produto químico. 10, 15 visitas para fazer uma venda, né? Ou quiçá se tivesse ainda. Melhor MBA Não, da vida. Foi né? da onde nasceu o teu CRM, né? É. Foi há 30 anos É isso atrás. aí. E aí, os pais levavam muito naquela época. Eu contei pra vocês há pouco, o episódio que eu mais gostei de fazer de podcast foi com a minha filha nessa mesa aqui. Puta, olha, eu já entrevistei aqui empresários super bem-sucedidos como vocês, técnicos e tal, mas quando você entrevista a tua filha na mesa, você fala assim, caramba, que golaço de alto, né? Então, assim, eu acho que vale estimular um pouco. A gente faz muito disso. A empresa é aberta aos filhos irem ver o que os pais fazem para formar. Mas a gente precisa estimular mais. Porque eu vou dar um exemplo do que é possível. Talvez seja uma exceção. Mas eu tenho um cliente no Rio de Janeiro. Está com mais de 50 postos. E ele nasce na pista como lavador de carro. Olha aí, Lavador de carro. muito legal. No meio do caminho, ele, logicamente, com muita vontade, um empresário vai depositando nele confiança. E vai crescendo aonde ele trabalha e vai crescendo a rede. Até que esse empresário, de uma forma muito coerente, fala assim, cara, agora você já está gerente da rede de postos, nós já temos 10. O próximo posto você vai levar 20%. Vai estar junto com a gente. Aqui. Próximo, já estamos com 10 agora, o próximo é 20%. Até que chega um momento que cada posto está em 50%. E esses dois empresários hoje têm mais de 60 postos. E eu vou te dizer uma coisa. Eu vendi para esse empresário a máquina de lavagem mais moderna do estado do Rio de Janeiro. A máquina enxágua o carro por debaixo para tirar a maresia. Um robô, uma coisa linda. Quando fechei esse negócio com ele, ele não me disse, mas dava para ver nos olhos dele, de quem veio da lavagem de veículo, Realização. instalando a máquina mais moderna do estado do Rio de Janeiro, ele não precisou dizer nada. E a história dele é conhecida, é um cara que amam o cara. O cara é um gentleman, respeita relações de comércio, é um exemplo da revenda. Todas as bandeiras querem tomar todos os postos dele e tal. Então, assim, que a juventude veja que dentro de uma operação que às vezes está nascendo, eu sou aqui o frentista. Não, cara, você está começando. Isso aí. Esse passo. é o jogo. Vou mudar um pouco de assunto. Eu queria ouvir de vocês. Em algum momento tiveram lavagem automotiva nos postos? Tem. Sim. Como é que tá isso? Lá em Itu, o posto, ele era focado em fazer lavagem, só que ainda não era um sistema automatizado. Era Manual. processo de lavagem manual. Tinha lá o lavador, aí a gente aspirava o carro, limpava o carro, buscava, entregava. Quando nós fomos para Itupeva, já não. Uhum. A gente já profissionalizou a parte do lavacar, mas terceirizado. Tiramos da nossa mão e passamos para um terceiro. Depois a gente viu que não era o melhor caminho, porque ele não dava o mesmo atendimento que a gente dava. E aí, aí a gente tirou o lavacar do amigão, mas quando construiu o amigãozão, nós falamos, não, nós precisamos ter um sistema de lavagem e ele tem que ser autônomo. Certo. Então, aí a gente instalou o maquinário lá e aqui no posto no Super Butantã, nós também acabamos de instalar uma Também tem máquina de lavar. No sistema automatizado. A gente entende que, além da praticidade que tem para o cliente, porque ele terminou de abastecer, ele vai lá,
vou fazer a lavagem, 10 minutinhos tá pronto o carro dele ali, ele sai. E otimização né? de tempo, né? Ou fideliza. Porque quando a gente falou lá no início, né? Como rentabilizar o posto? Na minha visão, você tem que rentabilizar o metro quadrado. Uhum. Nós estamos no metro quadrado mais caro do Brasil. Sim. São todas as melhores esquinas. Uhum. Se nós não soubermos valorizar, ganhar o dinheiro com isso, a Deixa gente muito perdeu uma dinheiro na grande mesa. oportunidade, tá É. deixando lá. Então, todo metro quadrado, você tem que pensar, ó, aqui, que nem nós já temos a lavanderia de autosserviço. Uhum. Ó, aqui cabe a lavanderia. É um faturamento. A lavanderia saiu de um estudo desse, entendeu? Sabe? É um espaço pequeno, relativo, uma tendência, porque Sim. a gente entende hoje, no Brasil, cada bairro vai ter uma lavanderia de autoatendimento. Eu acho que não vai ser diferente disso. Uhum. Você percebe que é uma cultura americana, mas que foi muito bem aceita aqui no Brasil, né? Embora o nosso clima é um pouco diferenciado, mas a comodidade a necessidade, Praticidade. é a necessidade da pessoa aproveitar melhor o tempo, né? Porque Sim. enquanto a máquina está desenvolvendo a atividade da limpeza ali, ela pode aproveitar fazendo uma infinidade de coisas, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho a minha resposta vendo máquina de lavagem, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Máquina de lavar risca o carro ou não risca o carro? E essa é uma dúvida do cliente, é um mito sabia? muito É um mito. frequente, né? Mas Mas hoje o cliente ainda tem isso. Sim. A gente tem que entrar no convencimento, de falar para ele, não, hoje o equipamento não risca, você pode pôr para lavar, pelo contrário, vai dar um brilho no seu carro. Mas é uma barreira a tecnologia que a gente tem. também desenvolveu tecidos capazes de evitar risco, né? Eu faço essa pergunta porque eu recebo ela toda hora, né? E a gente recebeu aqui um outro empresário que também tem lavagem. Ele não tem postos, mas ele tem só lavagem. E eu gosto de provocar porque tem um business case interessante de Ribeirão Preto, onde o empresário pegou uma dessas máquinas já, as atuais, modernas, e ele estava numa avenida onde ficava a concessionária da Porsche. Então ele foi lá no dono da concessionária e falou assim, amigo, quantos carros você está lavando por dia aí? Eu lavo uns 4 carros, meu estoque aqui é de 9 carros, 12 carros. Lá no posto é de graça, só levar. Bom, instalou a máquina na frente do posto, um Porsche no outro lavando Nossa, que o dia delícia. inteiro. Para o dono da concessionária, que já é Já acostumado, quebrou a barreira aí. ali ele quebrou a barreira. Se tá lavando um Porsche, eu naquela época tinha um Uno Mille, falava, o Uno Mille vai lavar certo, né? Porque se o Porsche tá ali dentro, o Uno é o próximo da fila. Bom, e aí esse business case ele é interessante porque, olha que coisa, esse empresário vendeu o posto e o novo dono colocou a máquina atrás da loja de conveniência. E aí matou o negócio. Não deu. Matou o negócio porque já não tinha mais um atrativo, já perdeu um pouco daquele brilho dos carros Porsche. Mas eu sei que não risca. Hoje até a gente tá vendendo 2 tipos de máquina. A gente tem uma máquina que a gente chama ela de meio serviço, que é aquela touchless, que não tem escovas. Só que aquela máquina não é para carro sujo. Aquela Sim, máquina... porque o nível de sujidade também interfere, né? Você não quer pegar uma duchinha, pagar R$15 e um carro que fazem 6 meses que não vê uma gota d'água, né? Um cascão da Não, vida. e garoa, e chuva, e... Passou, não foi na chácara no final de E semana. aí você põe a responsabilidade na máquina que não ficou um bom serviço, né? Não tem jeito. Hoje a gente vende essas máquinas que são touchless, que são só um arco de alta pressão, com produtos químicos específicos. Eles fazem um bom trabalho com produtos químicos, mas eles não são para uma lavagem de quem voltou da chácara com lama no carro. Sim. Mas ele atende muito bem concessionárias e atende muito bem pessoal do litoral, que eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro. E o meu carro, quando eu venho pela Barra até a minha casa, são 10 quilômetros pela orla. O carro chega com uma película de Impressionante, né? Vai encebado. Encebado. E eu falo assim, caramba, lavei anteontem. Então, uma máquina dessa, para tirar essa gordura, fantástico. Legal. E a gente vende essa máquina que ela um pouco, ela quebra esse paradigma do que risca. Mas a gente também vende uma máquina hoje que é de escovas, com o que você falou, um EVA de primeira linha, que tem bate uma alta pressão primeiro para tirar a água, a areia do carro e tal. Então, tem funcionado bem. Mas a gente percebe que, ainda culturalmente, algumas praças aceitam melhor. Olha, Minas Gerais é onde a gente mais vende máquina de lavar automatizada. Mais do que São Paulo. E olha que aquela terra vermelha lá não é fácil, né? Mais do que também no Rio de Janeiro e tal. Mas eu vejo que é uma tendência. Faço votos que o Rodrigo aqui convença vocês agora a trabalhar com a nossa marca, tá? Perfeito. Que seja. E como a gente sabe, né? Abre sempre
um novo posto, é um negócio que ele é um bom negócio. E até hoje, se a é gente um ótimo negócio. abrindo um paralelo aqui para eletrificação, né? A gente tem outras modalidades de necessidade de abastecimento, cabem também outros negócios, né? Você fazer um Eu falo que o posto é um mix. Se a gente for diferenciar por setor, você tem a lavagem, é um negócio. Sim. Você tem a troca de óleo, outro negócio. Você tem a lavanderia, outro negócio. Você tem a pista de abastecimento. Não estou falando de vender o combustível, não. A pista. O atendimento, lubrificante, perfume. É outro negócio. Aí, no nosso caso, a gente colocou a lavanderia. Então, há conveniência. Então, são setores que a gente vai trabalhando, mas que todos eles em conjunto trazem um resultado extraordinário. Uma curiosidade, porque na capital eu tenho assistido um fenômeno da eletrificação um pouco maior. Sim. Itupeva já está numa localização onde você vai vencer distâncias maiores, então provavelmente o carro elétrico não está tão disseminado quanto as grandes capitais. Sim. Mas como é que está esse momento? A eletrificação chegou na região de vocês? Eu acho que é uma oportunidade, ela é carente ainda, né? Eu vejo assim, estrategicamente, o ponto tem que ter mais atrativos. É diferente no posto de gasolina. Tá. Porque hoje um abastecimento demora 15 minutos, não mais que isso. Uhum. Um abastecimento de um carro eletrificado, seja ele híbrido, plug-in ou até mesmo 100% elétrico, a gente sabe que demora muito mais que isso. Né? Então, se é um posto preparado onde tem outros atrativos que aquela pessoa consegue, assim como uma lavanderia de autoatendimento, aproveitar o seu tempo, seja por lazer ou por eficiência, um escritório, um cowork, alguma coisa que ele vai otimizar, enquanto o carro está abastecendo. Ao lado, Exato, né? entendeu? Eu acho que isso vai funcionar, né? Agora, por si só, cara, ninguém... A gente falou, né? Brincou aqui nos bastidores, ninguém vai acordar de manhã e falar assim, nossa, eu vou abastecer o carro hoje. Mesmo elétrico. Cara, Mesmo elétrico. Pior ainda, né, cara? Se eu demoro 15 minutos para abastecer o carro, eu não vou ficar 1 hora, 2 horas num posto esperando o tempo passar, né? Se não tiver algum aproveitamento do tempo, né? Ô Fábio, você que acompanha tendências de perto, por ter esse trabalho institucional à frente do sindicato, você acaba assistindo muito dos movimentos que estão se desenhando para o futuro. Perfeito. Essa parte de eletrificação, como é que ela é vista hoje no segmento? Eu vou por mais um incremento. Já se fala, por exemplo, sobre hidrogênio. O que é que nós estamos olhando? Porque elétrico já é hoje. Hidrogênio já se fala, já tem frota no Japão, na China. Sim. O que é aí o futuro da revenda nessa linha de, teoricamente, combustíveis mais limpos do que os fósseis? O hidrogênio é um grande paralelo aí que vai vir para frente, né? Eu acho que o que vai ficar é o hidrogênio, porque você consegue otimizar o melhor do combustível que não é fóssil, que no caso aí seria o etanol, porque ele tem 2 moléculas de hidrogênio, então vai gerar mais energia. E você vai otimizar o carro. Então você vai ganhar no combustível, vai poluir menos e vai ter muita autonomia por ele ser híbrido. Eu acho que esse é o caminho. Hidrogênio ainda fala-se pouco de algo que pouco, provavelmente é a solução definitiva. Mas o Marcos Pontes, né, o nosso astronauta brasileiro aí, ele tem um projeto fantástico aí, tá bastante desenvolvido nisso, né? Hoje ainda não tá popular, mas eu acho que em um curto espaço de tempo vai ser, assim, uma boa opção. Porque ele vai contra o gap da bateria, dessa necessidade de... Porque o problema do carro elétrico, cara, é o tempo de carregar, cara, não tem outro, né? Tem carros hoje com uma qualidade muito boa, né? E tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que a revenda passou um momento que, assim, putz, será que a gente é a era do dinossauro dos postos de gasolina, né? Eu acho que não, porque vai ter sempre aquele cara que venera um Mustang, que vai querer Não, e o mercado petrolífico também vai reagir a essa situação. E tem as características. Eu acho que, assim, na hora que começar a ver que caiu muito a demanda, opa, peraí, agora é preço. Aí melhora o preço, aí começa... quanto que eu pago na energia e quanto que eu pago... Quanto que eu tô pagando no etanol, quanto eu tô pagando na gasolina. Ele vai se posicionar e vai trabalhar. Você tem cliente que vai se preocupar com o preço e tem clientes que se preocupam com a qualidade, com o impacto, a experiência, entendeu? O impacto ambiental. O impacto ambiental também, muito. Isso é muito considerado hoje. E, no fim, acaba abrindo espaço para todo mundo, cara. A população não vem crescendo. As frotas vêm crescendo.
ela vai ser diversificada, mas assim, até chegar a uma extinção de um modelo único, eu acho que ainda tem bastante tempo para ser explorada. Eu estudei um pouco de mercado de hidrogênio porque a empresa que eu trabalhava tinha uma bomba de abastecimento de hidrogênio. E ah, já se desenha muito em outros países. Então, eu tive muita curiosidade de entender por que que não tinha no Brasil. A tradução da indústria que eu trabalhava era que, por conta da escala, né, muito pequena, o custo de equipamento ainda é estratosférico se comparado ao quanto custa um equipamento para transferir um combustível líquido, né? O hidrogênio está muito mais para o GNV, que ele é pressurizado, ele é algo como se, vou falar aqui de forma muito simplista e nem real do que é, mas é como se fosse um GNV com muito mais pressão. Sim. Então a transferência precisa ser muito melhor E tem um controlada. risco muito de inflamação, né, de Potencial explosivo flamabilidade. na Lua. Então, você, para ter uma operação de hidrogênio, o custo disso hoje demanda um apetite do Estado. Não só de um grupo econômico como a Petronas ou Sim. vocês individualmente, do Estado. Mas o hidrogênio vai chegar e a gente vai ver talvez como uma resposta. Agora, a gente aqui no Brasil ainda tem uma vantagem que é o etanol, que é uma matriz energética que é a cara do Brasil. A gente ainda tem o biodiesel, querendo ou não, tirando os desafios do biodiesel, que... Mas vamos ficar no etanol, que o etanol é mais assertivo, vamos dizer assim. Hoje eu vejo o revendedor vender o diesel para carros de passeio e já vendeu um cilindro de bactericida junto. Já, Assim, amigo, já vai leva ter. isso aqui. Vai que ó. você vai ter. precisar, Já né? leva isso Principalmente aqui. no inverno, né? Porque o que você tá comprando aqui já veio de lá da distribuidora com um pouco de óleo vegetal, sebo animal. Então, te recomendo ter aqui um defensivo do teu tanque. Mas a gente tem essa vantagem, então provavelmente a gente sai do combustível fóssil antes por ter uma matriz energética aqui. Mas a revenda, eu fico feliz que a revenda vai estar sempre no protagonismo. Fica claro para mim que vocês montaram estações de serviço que tem de tudo. Você tem que Lavagem, diversificar. O Kleber falou de um evento em Vegas, mas antes disso ainda veio um evento, cara, que a gente foi em Angra. Que aí o Nossa, Stephen Kennedy Stephen palestrou, cara. A gente era Kennedy. jovem, A gente era bem jovem, a gente saiu de lá, cara, cabisbaixo. Porque ele falou pra nós, né, naquele dia, né, Kleber? O Stephen, ele é extremamente pessimista. Pro nosso mercado, ele falou, cara, se você tá herdando Graças a Deus ele errou. nesse mercado, cara, vai Na quebrar. projeção. Saiu murcho de lá. Não, ele falou assim, vai vocês quebrar. são jovens, acham que estão herdando um bom negócio dos Meu seus Deus, pais. Vamos fazer outra coisa, né? Porque aí ele mandou lá, e muito bem qualificado o trabalho dele. Com informações. Com informações de estudo de campo, realmente. Falou assim, olha, se a gente olhar aqui as projeções de margens, cara, em 2010 vocês vão estar operando como é nos Estados Unidos, sem margem nenhuma. É um mero atrativo se você não tiver várias frentes de serviço onde você verdadeiramente vai poder rentabilizar, o seu negócio vai quebrar. Bom, ele Entendeu? falava, Mas foi aí o start mesmo. ele falava exclusivamente de vender só combustível. Exato. Como mau Sim, negócio. sim. Não é um Exato. negócio com Não, risco. mas ele, pra gente, ele acendeu assim, olha, o posto é importante para você trazer os clientes, mas você pode rentabilizar em outras frentes. Porque se correr o risco de um dia você não tiver margem no combustível, você já tem aqueles outros negócios consolidados. E foi aí que a gente deu start mesmo. Bom, senhores, eu vou partir para as últimas duas perguntas. Eu acho que a gente vai marcar outros encontros, porque tem de tudo para falar um pouco. Assunto que o nosso espectador adora. A gente está falando de temas que eu também gosto muito: futuro, tecnologia, dificuldade com mão de obra, qualidade de produto. Então, daria um podcast para cada um desses temas. Com certeza. E quem nos ouve também está ávido por opiniões, por experiência de quem está no campo. E aí eu vou fazer uma pergunta aí para cada um para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, abrir as considerações de vocês. Mas eu queria ouvir de ti, Fábio. Primeiro de ti, eu queria te fazer uma pergunta, né? Se você reunisse aí todos os revendedores do Brasil agora, né? Para dar uma dica de gestão, tá? Algo que você acha que não pode faltar numa operação de postos. O que é que estava contigo em relação a isso? Não perder a esperança, né? Eu acho que você trabalhar hoje com a tecnologia ao seu favor, do lado honesto, cara, vai fazer a diferença, acredite. O que a gente vê
maus revendedores hoje prosperando e às vezes bons revendedores perdendo espaço, porque é desumano você mantendo toda a qualidade, toda a honestidade, competir com quem não segue as mesmas regras. Sim. Então é parar de olhar da grama do vizinho Uhum. e fazer um trabalho de gestão. Ter um equipamento que te traga um resultado ali, observe os números do seu negócio, ao invés de ficar olhando o número do negócio do vizinho, né? Porque se você não for fazer a mesma coisa que o desonesto faz, você não vai conseguir rentabilizar. Então, por isso, você vê o honesto quebrando. Né? Então, acho que a grande dica do revendedor é, cara, ainda tem espaço para você fazer um bom resultado, trabalhando honestamente, olhando para o seu negócio. Eu faria um acréscimo. Cuide do seu lucro líquido, lá na ponta. Vai olhar lá o quanto você precisa ter para manter o seu negócio, manter sua família, manter seus sonhos sendo realizados. Eu acho que é essa a grande Eu coisa. gostei da leitura, porque talvez parecido com um restaurante, tem muito restaurante por aí, né? Mas Sim. você tem que tornar o seu especial, né? Para que as Sim. pessoas Trazer voltem e não olhar que o restaurante A é mais barato que o seu, o B tá vendendo comida vencida ou Não, eu ia qualquer até coisa assim. fazendo um gancho que a gente estava falando ali do tipo de cliente, né? E você não vê um cliente num restaurante com uma proposta do garçom falando assim, olha, aqui eu tenho um whisky que é o baratinho, cara, você entendeu? 12 anos, mas só no Duvidoso, rótulo, né? Sabor. Sabor Sabor. 12 anos. Sabor 12 anos. Você não vai fazer isso com você, por que você faz com o seu carro, né, cara? Entendeu? Eu acho que vale a pena enxergar, mais uma vez, aquela vantagem muito, muito atrativa. E eu gosto dos antigos, que eles falavam pra gente, né? Laranja madura na beira da estrada, ou tem bicho, ou tem marimbondo no pé, né? Então tem que tomar cuidado, né? Com a oferta muito atrativa em relação a preço, porque a melhor oferta, eu acho que é aquela que te traz resultado. Nós temos infinidade de depoimentos, cara, e teve vários assim que marcaram que o cliente percebe a qualidade e quanto rende mais. Cara, o meu pai fez um atendimento que foi icônico, cara. Isso fideliza. Foi muito bom, assim, ficou marcada essa história, né? Porque o cliente chegou assim, seu Francisco, fala pra mim qual que é o segredo do seu negócio. Como assim? Não tô entendendo. Não, é porque eu percebo que quando eu abasteço aqui, cara, rende mais. Né? Acaba saindo mais barato. Mas você quer que eu... Meu pai era sarrista, cara. É muito legal isso, né, cara? Você quer que eu conto pra você o segredo do meu negócio, cara? Ele falou, pô, se for possível. Mas você pediu com tanta educação que eu gostaria de saber. Aí ele, naturalmente, fala assim, cara, eu não faço nada. Ele falou, mas como assim não faz nada? Eu simplesmente compro um produto de qualidade com uma marca parceira e entrego 100% daquilo que você comprou. Você comprou 10 litros, você vai receber 10 litros. Entendeu? Foi só honesto, né? Exato. Então, a percepção do cliente, que infelizmente são poucas pessoas que fazem um controle de média, que sabe se realmente o carro dele tem aquele resultado, mas se as pessoas se observassem que não é o preço que manda, e sim a rentabilidade, o quanto dura o seu combustível, né? Que tem de fato valor, cara, a gente teria uma valorização diferente dessa inversão de valores que a gente tem hoje. Ô, Fábio, é bom te ouvir, o revendedor toma nota, acho que a tradução literal é olha pro teu negócio, foco, né? Exato. Esquece que a bagunça tá aí fora, Isso que aí. dá pra ganhar dinheiro, lucro é o que vai te manter no jogo, né? E o cliente vai valorizar, ele vai entender, cara, aquele que percebe e que tá ali, cara, o Uber percebe, cara, porque ele sabe que a produtividade do Esse carro controla, dele, né? entendeu? Ele sabe, cara, que, porra, aqui rende mais, cara. Eu vou pagar um pouquinho mais, mas o resultado aparece, entendeu? Não, e soma isso um atendimento, um ambiente limpo, a cordialidade. Não tem por que não dar certo. Se o seu único diferencial vai ser preço, alguma coisa tá muito errada. E Sim. vamos nessa. Kleber, aí eu queria trazer uma pergunta última para ti, né? Vou rotulá-lo aqui como o homem da tecnologia, tá? Não só do relacionamento, né? Hoje temos IA, temos uma série de coisas legais. Eu ouvia um podcast do Leandro Carmal essa noite, cara, ele conversando com a IA. Depois eu vou passar para vocês. Fantástico. Pô, de cair Frita, o né? queixo, Frita. de cair o queixo. Não, Eu falei assim, os dois muito inteligentes, né? Não, os dois, Ele, sim. um gênio, e aí tem a IA pra contrapor. Com Cláudia, e a Cláudia. Eu falei, que
coisa mais maluca, genial, genial. Foram 30 minutos que eu vou passar depois, vocês dão uma olhada. Mas eu queria, te rotulando aí como homem da tecnologia, do relacionamento, logicamente, mas eu queria ouvir de ti o seguinte: para os próximos anos, tá? O que é que não pode faltar no posto do futuro? O relacionamento e a captação dos dados do cliente. Quanto mais informações você tiver do seu cliente, hábitos, consumo, os dias que ele abastece, data de aniversário, tudo que você puder de informação, você ter ao seu lado, é essa conexão que vai chegar lá na ponta com o cliente. Uma hora você vai mandar uma mensagem de parabéns para ele, a outra é um Feliz Natal, Páscoa. Aí ele veio para abastecer, você fala: ó, você veio abastecer, eu vou te dar um pão de queijo que você vai retirar lá na conveniência. E aí você fazendo esse relacionamento. Sem dados, sem informação, não se toma decisão. E não tem um negócio próprio. Ó, bacana ouvir, porque hoje tudo é dado, né? A gente tá falando aqui, talvez o meu celular esteja ouvindo, que a Sim, gente tá falou de captando lavagem, tudo. tá captando dado para Daqui a pouco começa pra lá Ou na vai vender, vai vender, vai já vender começa... presente. vai oferecer alguma coisa, não tem problema. Contanto que, né, atenda a minha expectativa, eu esteja feliz com o que estou comprando e tal. A eu gente acho pode que o até dado usar- ajuda muito. Pode até Sim. usar de estratégia hoje, né? Você Aí- quer descobrir alguma coisa, você começa a falar muito próximo pra mim. Tá todo mundo ouvindo. Agora, realmente, ainda há empresários que têm pouco compromisso com entender quem é o cliente final. Sim. O dado te traduz isso. Ó, quem está vindo aqui são, na maioria, mulheres, na maioria Isso aí. com veículos flex. Eu acho que De tal a tal horário, tais dias da semana. eu sou solidário à tua leitura, e aí o revendedor que está pegando essas dicas, né? Vocês não cobraram, né? No caso, tem ainda como contratar, né? O QI Plus, então ainda cabe, dá para dar uma visitada nos postos Amigão, a rede Amigão, ou postos A Amigão. gente tem o grupo Isso, FCK, grupo que é uma FCK, sigla são da dos família. postos. Sim. E aí tem o posto Amigão, o Amigãozão e o Super Butantan. Então, visitar para espelhar, não copiar, tá? Espelhar uma Não, boa mas é prática. bem-vindo. E as portas estão Ah, abertas. Você sabe por quê? As boas práticas a gente pode compartilhar. sim. Quando a gente é abundante, Ah. a gente pode falar aquilo que a gente fez que deu certo. E a gente fica Porque mais às rico. vezes é isso que falta para aquele revendedor falar: olha, eu precisava só desse detalhe aqui. Eu vim aqui ver o posto, vi essa parte da operação. Eu acho que isso aí vai dar muito certo no meu negócio. E às vezes as pessoas estão limitadas à escassez e acham que não pode passar aquela informação porque é algo mirabolante. A gente tá falando de IA. Hoje, para criar qualquer coisa ou pesquisar qualquer coisa, com a IA você faz em minutos. Sim. E ele te dá a informação detalhada. Pô, não é o bate-papo ali que você vai passar para aquele vendedor que vai influenciar no seu negócio. Não, e eu Contrário. gosto muito dessa energia de, cara, meu negócio vai dar certo. O seu vai ficar bom também ou não? Sim, O meu vai dar certo. aí. Então, quer vir olhar aqui o que a gente faz bem? E a Venha, troca, né? né? Porque a informação é um negócio que só enriquece, né? Sim. Olha quanto bate-papo a gente trouxe aqui, quanta informação a gente trouxe. E eu tenho certeza que todo mundo saiu daqui mais rico, né? Ninguém saiu mais pobre aqui. Sim. Não teve nenhuma informação aqui que desqualificou alguém, pelo contrário. A única coisa que a gente fez diferente daquele palestrante, temos agora uma série de entusiastas querendo abrir postos de combustíveis, notando que, sim, não é fácil, mas tem um bom caminho, faz dinheiro. É lógico que não dá mais para só vender gasolina e diesel, vai ter que ter um Exato, supermercado sim. interno, uma lavagem, uma lavanderia, um mundo de coisas. Um mall, né? Um Uma mall, estrutura um mall. ali ao redor. Mas agora eu só queria agradecer a Ok. vocês, amigos da Tec Posto, em nome do Rodrigão. Muito obrigado pelo tempo de vocês e eu vou convidar mais vezes. Legal, à disposição. Vou tomar a liberdade de a gente fazer mais bate-papos como esse, tá Legal, bom? obrigado o convite. É um prazer aí a gente poder estar aqui batendo esse papo e passando essas informações aí para revenda ou para os entusiastas. E vamos acreditar nos nossos negócios. Eu falo que os empreendedores, eles têm que serem valorizados. Comércio de bairro, local, as pessoas têm que começar a dar atenção para isso, porque o próprio bairro alimenta a estrutura com emprego, com ganho, Uhum. e isso ainda eu acho que falta, e a gente pode se valorizar mais. Eu tô aqui empreendendo nesse bairro, eu tô contratando as pessoas daqui, eu quero que o cara da padaria também prospere, para que todo mundo ganhe, porque isso vai mudar a nossa sociedade.
Muito bom, obrigado de novo. Eu que agradeço, estamos à disposição. Bom, vou encerrar aqui. Você é amigo da TecPosto. Hoje um bate-papo incrível, dos que eu mais gosto. Falando de negócios promissores, quando você tem foco, não tem negócio que não dê certo. Todos dão certo. Tem estudo por detrás, né? Não tem nenhum tipo de risco e aventura. Tem sim muito compromisso. Tem os parceiros corretos. Você também tem que dar as mãos para quem sabe do que já faz. Isso te economiza tempo. Hoje a gente bateu um papo aqui que motiva. Aqui a gente não tem só revendedores experientes nos assistindo, nós temos muitos entusiastas. O mercado de postos de combustíveis, que não é de longe, é só postos de combustíveis, hoje todo mundo aqui percebe que é uma série de serviços que estão aí nesse ecossistema, ele é algo desafiador, mas é algo que se realiza, que gera lucro e que pode ser aí o futuro aí da tua expectativa de empreender e assim por diante. Eu vou deixar aqui no link do YouTube os dados para contato da QI Plus. Eu acho que todo mundo aqui vê o sucesso que o Grupo FCK, né, tem. Então, tem aqui, você fica à vontade. Também o endereço dos postos, porque, pô, com o maior prazer dar boas referências de quem trabalha direito, de quem tem aí até no lado do Fábio, o lado institucional, de fazer algo que toma um tempo danado para melhorar o mercado, para trazer regras mais saudáveis, segurança, qualidade. E, de novo, obrigado pelo tempo de vocês. Clique no sininho e logo mais conteúdo para a gente falar. Um muito obrigado e até breve.